Olá, olá, amigos que acompanham o Poder e a Cidadania, Rádio Web Interativa Metro, Maranguape, Ceará, Brasil. Estamos aqui com o pastor Avelar. Pastor Avelar, ele é responsável pela Igreja Ebenezer Pernambuco, igreja que fica no município de Exu, lá no Posto da Serra, uma região bonita, linda, mas com desafios. Nós estivemos lá na conferência passada, o pastor Avelar nos recepcionou e a gente vai estar aqui batendo um papo com o pastor Avelar. Pastor Avelar veio aí de uma distância muito grande para estar aqui na presença de Deus. Nós tivemos a oportunidade de estar lá com o senhor ano passado na conferência nacional que aconteceu lá no município de Exu, em Pernambuco. O senhor que comanda uma igreja numa região difícil no estado, que tem muitas diferenças, regiões mais ricas, outras mais pobres, apesar da chapada ali, mas as dificuldades elas existem, pessoas carentes precisando da presença do poder público, e é onde a igreja ela está presente, né? Naqueles que necessitam de um apoio, de uma palavra, a igreja sempre presente. Qual é o desafio maior que o senhor enfrentou nessa sua jornada, principalmente no interior, diante de dificuldades relacionadas com as questões de desequilíbrio social? Como é que o senhor encara essa missão de ser um pastor no sertão, que não é tão fácil, porque na cidade é mais fácil? Bom dia, pastor, bem-vindo. Mais uma conferência. Bom dia a todos, Deus abençoe, né? O desafio ele existe, são frequentes na vida de qualquer um que recebe a chamada, né, de Deus para fazer a obra. E na questão social, quando envolve a política, a gente infelizmente a realidade do nosso país ela é desigual, clara, né? Uns com nada, outros bem favorecidos. E aí a gente entende que essa divisão aí dos recursos, ela dificilmente chega com qualidade, né, nos interior, onde as pessoas são menos informadas. E a gente vê aí porque o Brasil, ele é uma palavra dura, né, que eu posso pronunciar aqui, talvez ela não seja bem-vinda aos ouvidos, mas a realidade é que, por conta desse desequilíbrio aí da moral no nosso país, a gente sofre muito, né, porque todos ou quase todos os segmentos da nossa sociedade existe a corrupção. E a igreja, ela está para combater tudo isso. E aí nós não somos bem-vindos, não somos recebidos, não somos agraciados com recursos públicos que seria para todos. A igreja ela fica sempre em segundo plano ou nunca. E aí a gente sofre essas questões. Mas, em contrapartida, a igreja, se os políticos, essa classe aí que tem o poder na mão, pudesse reconhecer o valor, o poder, a qualidade que tem uma igreja evangélica numa sociedade. Para ajudar nesse trabalho porque muitas vezes os delinquentes foram famílias desamparadas, né, pela sociedade, problema pelas social, autoridades. né? E aí acaba que jovens cresceram ali com a aprendizagem dos pais, aquela educação toda, mas aí, ao longo dos anos, desvirtuam por falta desse apoio político, né, dessa qualidade de ensino, para ter uma estrutura, né? E a igreja ela entra com isso. E aí a igreja ela não é bem vista, mas a igreja ela contribui muito. A gente tem congressos e congressos onde você pode ver que não há uma incidência só, né, por conta de que é um povo educado na palavra de Deus. Fora aquilo que quando nós chegamos ali no Posto da Serra, nós temos os desafios da idolatria, que isso é em todo o país, né? A questão cultural, né, das origens, né, do país, muito voltada. E aí nós temos, além disso, tem os vícios, né? Pessoas que foram criadas ali nos vícios. E, infelizmente, a droga também chegou no interior. Nas cidades pequenas também não está livre mais de tudo isso. E a igreja entra para ajudar, não é? Então o pastor ele não é só um pastor, ele é um psicólogo, ele é um motorista, ele é um assistente social, ele cuida do povo, da sociedade. Só que isso não é reconhecido. A gente tem
é de outra maneira, né? Nós somos tratados de outra maneira. E aí, o benefício que uma igreja evangélica traz a uma sociedade é grande e precisava ser reconhecido. Mas, infelizmente, é a política do nosso país. E aí a gente agradece, né, por ter essa oportunidade de ter que falar a verdade, né, como nós fomos chamados para isso, e que esses homens pudessem abrir os olhos, o entendimento, para ver o benefício que tem uma igreja evangélica numa sociedade. É isso. Pastor, outra coisa dentro do que o senhor está aqui trazendo a nós, às vezes a gente tem dúvida do comprometimento da classe política em relação à questão das igrejas. Muitas vezes o que se vê é uma busca por se aproveitar, né, aí dessa necessidade das pessoas, né, de buscar resolver as questões políticas deles em detrimento das questões que está no dia a dia. E a igreja, ela vivencia tudo isso, né? A igreja, ela está todos os dias nas casas justamente daqueles desamparados. É do viciado, é do doente, que quer uma palavra, é da pessoa que muitas vezes não tem alimentação e procura se aliar à igreja. A igreja vai chamar os irmãos que também já têm dificuldades. E a gente vê essa falta de compromisso, né, das pessoas que poderia estar mais ao lado da igreja para poder diminuir esse sofrimento das pessoas diante de tudo que Deus deixou aqui. Deus deixou tudo de graça. O homem se apropriou, traz para si com ganância, né, e ambição, e a corrupção acaba fazendo com que as pessoas não tenham um amparo, não tenham um acompanhamento e só lembram dessas pessoas quando é para buscar ali o voto e poder estar a usufruir da coisa pública. Não é fácil. O senhor vive numa região, né, de sertão, pode-se dizer assim, apesar de ser uma chapada, mas vocês têm problemas sérios de água lá, né? Não está resolvido, não justifica. É uma coisa que eu sempre digo, não justifica. Eles preferem botar um carro-pipa do que botar 100 quilômetros de cano de um canto que tem água para levar para as comunidades e acabar com esse problema. A falta de vontade, dinheiro tem, né? A gente sabe que tem. E às vezes a gente que busca levar a palavra de Deus, muitas vezes temos que nos manifestarmos contra esse tipo de comportamento diante do que Deus deixou. Não é que a gente queira obrigar ninguém a ser crente, a seguir de acordo com o que está, não. É porque Deus deixou tudo escrito. Né? A solidariedade, o amor, o perdão, né? A renúncia, muita coisa. E os homens que estão no poder, eles parece que estão cada vez mais diante de Deus, porque não vê que tem alguém precisando, e aí é importante ressaltar esse trabalho que faz como o senhor que saiu, né, já de outras situações, de outras igrejas, e assumiu ali o comando. Pastor, uma conferência tem as suas finalidades, tem seus objetivos, e a gente indaga aqui para o senhor, diante de sua experiência, de sua vivência, o que devemos fazer enquanto seres humanos para nos tornarmos homens melhores diante daquilo que o senhor aprendeu e daquilo que o senhor tem levado no dia a dia para as pessoas? Bem, certa vez eu fiz uma redação no colégio e o tema era desafiador, né? Era como resolveria o problema da violência no colégio, né, nas escolas. Porque é aluno contra o professor, e aí o professor não tem mais aquele amor que tinha antigamente, né, de ensinar ali a qualquer custo. E o que se diz respeito a isso, a gente entende que há sim uma solução para todos os problemas. É só examinar as escrituras, Que tá porque a Bíblia diz assim: examinar as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, o problema da sociedade, ele tem jeito sim. É porque o poder da palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade liberta. Então, quando eu cheguei ali no Poço da Serra, no Exu, uma região carente do evangelho, a gente encontrou episódios tristes, né, de violência, como Exu foi conhecido, né, pela violência, pelas brigas entre famílias. Isso se estendeu a longos e longos anos. Hoje está muito resumido isso, mas aí tem violência de outros tipos, né? As famílias enfrentam violência. Gerada pelo álcool, né, as drogas, né, os conflitos. A gente encontra. E quando eu encontrei lá, eu encontrei uma região afetada, né, por a idolatria,
que também geram a violência entre líderes, né, um agredindo o outro e não aceitando a verdade das escrituras. E eu encontrei também crianças sendo violentadas, criança com 12 anos sendo mãe, o que não justifica. Trabalho social. Né? Então a igreja entrou com esse objetivo de ajudar essas pessoas a reconhecerem que tem um jeito, tem uma solução. Tem um caminho, né? Então nós estamos lá com um grupo bom já de pessoas que aderiram à fé, foram libertas de tudo isso e hoje vivem em paz. Inclusive, nós estamos aqui nessa conferência com 56 pessoas, né, vendo aí da distância de 600 quilômetros, pessoas que não têm tanto recurso, mas se esforçaram e estão aqui para contribuir com o evangelho, com a missão que foi colocada sobre os nossos ombros. Então, eu estou também aqui com a minha esposa, né, que tem muito me ajudado. Ela aqui, pessoal, esposa do pastor, sempre tem pastora Angelita, aí, né, que é porque uma família, uma igreja, um pastor que não, se não tiver uma família ao lado, ele não consegue. Tem que existir. Sem família, não adianta querer pastorear, porque as ovelhas já são a família, né? Sim. Como é que você vai entender outro se você não tem, né, uma relação e alguém também para te dar o suporte? Porque nós temos que estarmos sempre caminhando ao lado, como Deus, ele, né, desde o princípio, né, lá de Gênesis, criou o homem e criou logo em seguida uma mulher para estar ao seu lado, tirando ali da costela, justamente para isso. A gente conhece o trabalho da sua esposa, sempre muito presente na sua luta, no seu trabalho, procurando, né? Essa jornada que não é fácil. Pois é, então a pastora Angelita, né, missionária Angelita, ela tem nos ajudado muito, né? Sem ela não teria acontecido lá o que aconteceu, né? E ela é conselheira, ela... Assim, a gente não tem horário, né, para atender as pessoas, é a hora que necessitam. E às vezes essa hora é chovendo, é de madrugada, é sem... Então, não tem hora não. Na hora da dor, né, ela não escolhe, né? E aí ela tem sido um braço forte, né, nesse objetivo, de estar conciliando, ajudando aquelas pessoas a entender que há uma solução e que a solução é Jesus Cristo. Falar um pouquinho aqui com a pastora Angelita. Pastora, qual foi o seu grande desafio chegando ao lado do pastor Avelar, principalmente nas questões relacionadas com as mulheres? Ele citou aqui que foi a questão da violência, crianças sendo violentadas muito cedo, mães com 12 anos, crianças com 12 anos já dando à luz à criança. Qual foi o seu desafio, a senhora, como mulher, para entender aquilo e tentar reverter essa situação de descontrole? Porque a sociedade, ela, se não tiver um controle, ela vai vivendo por uma busca de sobrevivência com os costumes e as tradições locais. Qual foi o grande desafio da senhora que, né, diante de chegar ali com o pastor e começar a sua jornada, qual foi ali a primeira barreira a ser quebrada? Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor para todos. A primeira barreira foi a gente realmente entender a situação em que as mulheres viviam. Como o senhor já relatou aí, elas vêm sobrevivendo do passado, de como a mãe foi tratada, a avó foi tratada e como elas estavam sendo tratadas, só que elas estavam necessitando de um socorro, porque elas já não estavam mais aguentando, que são a violência doméstica. Não... Tem que aguentar tudo. E elas aguentavam, porque assim, a minha avó aguentou, minha mãe aguentou, e eu vou ter que aguentar e vou ter que ensinar minhas filhas também a isso. Não só, porque muitas vezes quando se fala... Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E muitas vezes quando a gente fala da violência doméstica, não é só o espancamento, né? O que elas mais sofreram foram psicológicos. Elas estavam muito abaladas psicologicamente. Para ser bem rápido, nós encontramos com algumas pessoas, algumas mulheres, que em uma refeição foi servido um peixe. E elas falaram que não podia comer o peixe. Aí eu não entendi. Mas como não pode comer o peixe? Não, Deus na época da minha avó, que meu avô disse que isso não pode, minha mãe não comia porque não podia, e hoje nós não podemos porque disse que não pode. E aí a gente foi trabalhar esse psicológico delas e entendemos que antigamente, naquela época, os homens não permitiam que elas comessem, que era para sobrar mais para eles, né?
E aí a gente está trabalhando isso, e graças a Deus, com Deus na frente, ele tem feito. E lá o trabalho que a gente tem feito é de psicólogo, é de médico, é de enfermeira, é de dentista, é de motorista. Então é uma obra completa e lá está precisando de pessoas que estejam dispostas a ir nos ajudar. As portas estão abertas e as mulheres, as crianças, hoje, as nossas crianças, nossos adolescentes têm uma mentalidade diferente, porque Jesus está trabalhando isso, porque é Jesus quem trabalha, é o Espírito Santo que convence o homem de todo o pecado, de todo o mal, é o Espírito Santo. Então, essa honra, essa glória é deles, porque é para eles e é com eles que nós estamos ali para fazer esse trabalho. Pastora Angelita, outra coisa, como é que é lá a questão da violência doméstica? E o poder público ele se faz presente, tem órgão da prefeitura, uma entidade que vai lá saber como é que é o índice de violência lá. A gente sabe o trabalho social de vocês, muitas vezes para consolar, né, e evitar um mal maior, mas vocês têm os limites de vocês. E a gente sabe que existem leis hoje específicas justamente para essas demandas relacionadas com a questão do sofrimento da mulher, que não é fácil, principalmente por essas questões culturais que a senhora citou aqui agora. Lá existe a presença do Estado, do poder público, prefeitura, alguém, um psicólogo, assistente social, vai lá para saber como é que está a vida dessas pessoas. As mulheres hoje, elas têm mais iniciativa de denunciar ou ainda continua esse receio, porque não é fácil quebrar essa barreira. Olha só, a gente está no final do Pernambuco, já uma divisa com o Ceará, e eu peço desculpa aos nossos governantes, mas a gente é um pedacinho da terra esquecida. Lá, a gente encontra a violência maior por causa do álcool, do alcoolismo. Então, os homens bebem quando chega mesmo, e espanca, bate no filho, bate na esposa, em quem chegar por perto, né? Nós tivemos casos lá até de filhos que bateram em mães, né? Por causa do alcoolismo. E, infelizmente, a nossa cidade ela não tem uma estrutura para trabalhar com esse pessoal. Lá existe sim, existe o psicólogo, existe os órgãos existem, mas não tem sido suficiente para a comunidade, para a população. Não tem sido um trabalho que tenha alcançado a todos. Eu não vou dizer que não tenha alcançado alguém, mas tem sido pouco para tanta necessidade que tem naquele local. E uma das piores tem sido o alcoolismo e a droga, que já está chegando com muita grandeza naquele local. É isso aí. Então a gente clama que as autoridades aí do estado de Pernambuco, principalmente daquela região, né, lá do Exu, Posto da Serra, para que se possa não só estar gastando dinheiro público, mas que se possa também estar colhendo os frutos do dinheiro que é destinado para políticas públicas e muitas vezes não dá o resultado. E aí a igreja tem esse papel. E que graças a Deus existe a igreja para poder estar ali orientando, tentando amenizar, trazer paz. Porque do contrário, o que se vê no país e em muitas regiões é justamente essa realidade que é tratada aqui. A ausência do poder público, tem-se a despesa, mas não se tem um resultado. Não se faz despesa para não se ter um resultado. E é o que se vê no Brasil, essa deficiência, né? De se estar sempre tendo justificando despesa, que está lá, gastou não sei quanto, é muito bonito, vão para a televisão, mostra que estão fazendo aquilo, quando se vê, se depara a questão do alcoolismo, né? Então, se tem um problema, tem que ser trabalhado. Não tem que jogar nas costas da igreja e achar que a igreja vai resolver o problema, porque quem está com dinheiro para dar um suporte para resolver, não resolve. E acaba sobrecarregando e muitas vezes não valoriza o trabalho do pastor, da igreja que tem essa missão. E a questão das mulheres, como o senhor perguntou, em questão de denúncia, lá é muito difícil, porque nós não temos aquele apoio feminino que nós deveríamos ter. Tipo, ela é agredida, ela muitas vezes não tem que denunciar. Aí tem um número para a Lei Maria da Penha, mas essa numeração ela vai passando até chegar aqui na capital. Quem está precisando do socorro imediato, não dá tempo de chegar aqui para Recife, Fortaleza, para uma capital, para chegar o recurso lá para nós. Entendeu? Então, muitas vezes elas não denunciam porque elas não têm segurança para poder denunciar, porque o agressor está dentro de casa. E vai continuar ali. Aí né? ela vai continuar ali
como já aconteceu de um agressor ter ido, ficou preso um dia, No outro dia, no outro dia estava de volta. E ela ia fazer como é o que quê? fica, né? Então a maioria Não não tem denuncia. não tem casa de acolhimento lá, Não. não tem? Tem não. De encaminhamento para que ela possa se sentir protegida, não tem Não. na região? Não, e o apoio que ela tem é imediato. Mas e o depois? É, Porque a questão é depois. imediato o camarada vai para a delegacia, passa lá uma noite, mas ele volta. E a promessa de volta é de exterminar. Se me denuncia. Mas eu te Eu mato. ouço com a Geralmente, voz de né? todas as mulheres A isso. ameaça vem. Você pode denunciar, mas você sabe que eu não vou ficar. E quando eu sair, eu te mato. Aqui a gente pode ressaltar que no estado do Ceará já tem avançado bastante. Essa problemática em relação à questão da mulher, a gente cita aqui principalmente a cidade de Maranguape, onde existe toda uma equipe 24 horas de policiais, de centro de referência da mulher, qualquer tipo de ameaça imediatamente é coibida e a pessoa é presa e já se faz todo o procedimento, o cara não pode se aproximar, é feito o acompanhamento. Se chegar perto, é preso novamente. Se for solto, ou fizer qualquer ameaça, assim, olha, chegou aqui, me esculhambou, ele é preso de novo, e aí o juiz não solta. Então a gente lamenta muito, né, que não existe um padrão, né, pastor Abelar? Um estado funciona do jeito, outro do outro, como se o problema não fosse geral, né, o problema coletivo. Então a gente lamenta muito. O Juazeiro a gente presenciou a Casa da Mulher e o tratamento foi desta forma mesmo, não somente para as agressoras, mas aquelas mulheres que foram agredidas na rua, foram desrespeitadas, elas já foram levadas para lá, foram cuidadas, tratadas, passadas, para depois ser liberadas. Então, assim, mas infelizmente, nós estamos ali numa divisa, que é o fim do Pernambuco, opostos, né? Bem opostos nesse aspecto, né? O começo do... O fim do mundo para o começo do mundo. Pode-se dizer assim, né? Vocês estão no fim do mundo, né? Ali já onde tudo demora a chegar, né? E se não fosse Deus, talvez já tinham desistido. Isso. Aí a gente está no começo, ali no Ceará, e quando a gente passa a divisa, a gente está em um outro mundo. Outra realidade. Outra realidade totalmente diferente. Mas, infelizmente, para nós, naqueles últimos metros do final do estado do Pernambuco, a gente tem almejado muito essa segurança feminina. A gente tem encontrado crianças no colégio, a gente tem um colégio lá perto que a gente tem feito um trabalho evangelístico de irmos lá, de estar orando, de estar apresentando Jesus Cristo como solução para essas crianças. Mas a gente tem visto um índice de crianças e até de crianças, adolescentes, jovens com um processo de ansiedade, né, com depressão, com tentativa de suicídios, porque eles não aguentam mais a própria casa. O pai chega bêbado, a mãe também, não é só o pai, mas tem vezes que tem as mães também, né? E isso tem causado às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, uma dependência muito grande química. É isso aí. Então vocês, autoridades aí do estado de Pernambuco, vocês têm aí missões difíceis, né? Procurem sim fazer mais presentes aí nessas comunidades mais distantes para fazer com que as pessoas possam ser assistidas. Pastor Avelar, vamos aqui encerrar nossa entrevista, agradecer a sua participação, deixar você aqui à vontade para deixar aqui uma mensagem para todos os que são cristãos, os que não são, né, nesta manhã de domingo, encerrando aqui as atividades da Conferência Nacional da Igreja Ebenezer, o senhor sempre presente, muito ativo no seu trabalho, principalmente lá nessa região, tem trabalho reconhecido nacionalmente pelos membros da Igreja Ebenezer Nacional, e a gente só agradece por ter tido a oportunidade de conhecer, e também hoje aqui, mais uma vez, fique à vontade para deixar uma mensagem aí para todos que estão acompanhando o Poder da Cidadania. O meu bom dia a todos, né? E que a mensagem é única, né? Jesus é a solução. E eu agradeço, né, a poder estar contribuindo, poder estar falando aqui só nós dois, né? Mas sei que tem muita gente que pode estar ouvindo essas palavras. E vão ouvir, né? Sim, a gente vai fazer. Que é uma alegria para a gente poder saber, entender que a palavra de Deus ela não tem barreiras. Aí ela pode alcançar você aí na sua situação.
não desiste de viver, porque um dos problemas que a Angelita acabou de citar, né, recentemente houve um caso lá que a pessoa chegou, a menina com 16 anos, chega desesperada lá, querendo se suicidar, e a gente vai para o aconselhamento, para a palavra de Deus, e aí a coisa muda, né? Então a solução é para todos, né? Esses problemas que a sociedade enfrenta, pode esquecer, né, que as autoridades estão de costas para isso mesmo. Eles atuam ali por algum momento, Se mas morrer, depois manda o desiste. rabecão, né? Mas depois desiste. E aí os colégios estão cheios disso, né? Essas crianças de Vai para a 12. escola, quando chega em casa, outra realidade. É. Não tem, né, E aí a existe gente essa reclama, falha, né? Reclama da facilidade, de alguns benefícios, né? Que não deixam mais essa juventude trabalhar. Isso é inaceitável, né? Absurdo. Proibir crianças, menino de estar ajudando os pais, né? Como Os era pais, sim, antes. também qualquer comércio que eu Então, trabalhei, pastor, eu cito aqui que eu com 13, 14, 15 anos, eu trabalhava de caixeiro num quiosquezinho do mercado, despachando bolo, suco para as pessoas. E eu recebi o meu trocado e isso não tirou nada de mim. Por que, que uma criança não pode estar ali no ambiente, registra aquele local que vai trabalhar, o cara é responsável para não ultrapassar os limites, não explorar? Qual é o problema? Eu estou ocupando essa criança com alguma coisa melhor do que deixar aí passivo e aí a ser colhido por um traficante para ganhar dinheiro entregando droga, que é bem fácil. Essas leis. Quando os pais estão trabalhando, tem a outra parte que está trabalhando para levar para o outro lado. Tirar por nada. Então a gente entende que essa lei, né, que apoia a lei dos adolescentes não poder trabalhar, essa coisa toda, a gente entende que isso não funciona, isso só contribui para o mal. É porque hoje nós estamos no Brasil com uma dependência muito grande de profissionais. Na área de manutenção, né, de pedreiro, essas coisas todas, essas profissões estão caindo, acabando aqueles que sabem fazer. E os filhos não querem mais seguir a profissão do pai. E aí isso é um prejuízo para a sociedade, mas os governantes não enxergam isso, né? As cadeias lotadas, os hospitais lotados, porque as ruas cheias de homens de corações vazios. Né? E aí não tem um trabalho à altura para reverter esse quadro triste da nossa sociedade. Então é isso, pastor Avelar, então, sucesso. Né? Então a mensagem é essa: Jesus é a solução, Jesus está vivo e ele alcança corações. Pastor, e aí suas considerações, mensagem aí para todas as mulheres, você representando as mulheres lá do Pernambuco? Eu quero dizer para elas a mesma palavra do pastor Avelar, usando a dele. A solução é a palavra de Deus. Lá nós encontramos nosso conforto, lá nós aprendemos, porque ela nos ensina, desde quando nós nascemos até morrer, como nós devemos proceder de acordo com ela e de acordo com a nossa lei. Então, nós precisamos, mulheres, nos achegar a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nosso ser, e ele é quem nos dá força, ele é quem nos capacita. Então, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, vamos nos apegar ao Senhor, vamos entregarmos a Ele todas as nossas dificuldades, e a solução vai aparecer. Juntas somos mais fortes. Uma só, nós somos vencidas, mas juntos podemos vencer através da palavra de Deus. Amém. Então tá aí, pastor Avelar, pastor Angelita, que acompanha o pastor Avelar nessa missão. Agradecer a todos vocês, sucesso na retornada lá, o estado do Pernambuco, que Deus possa abençoá-los, continue nessa missão. E a gente vai fazer com que essa entrevista, pastor, possa chegar às autoridades para que esses problemas possam ser discutidos. Não é chegar para reprimir ninguém, não é que as pessoas passem a debater, a discutir, procurar uma solução para que todos possam viver bem. Se tem pessoas doentes que não têm consciência do alcoolismo, tem que ser feito um trabalho mais intensivo ali para evitar problemas. Não é para punir ninguém, não é proibir ninguém de beber, porque bebida é consequência, né? É escolha e é consequência também. E a gente quer que as autoridades possam se colocar ao lado para ajudar as pessoas a viverem bem. Não é punir ninguém, é que cada um possa ter consciência dos seus limites. Tem coisas que eu quero, tem coisas que eu posso, e tem coisas que eu desejo, mas não devo fazer, porque eu tenho limites. E a gente fica triste justamente nesse desequilíbrio, nessa falta de padrão. Não existe regra. De um lado se trabalha, você tem um efetivo, às vezes uma escola é melhor, mais preparada, e a outra não é. Por quê? Por que não tem um padrão?
um padrão de proteção à mulher. Por que que no Estado tem de um jeito? Nós estamos na mesma nação. O dinheiro que está disponível não é para todos. E por que que não se efetiva, não tira os bons exemplos de onde está funcionando e se aplica ali? Então a gente sente essa dificuldade e a igreja ela tem um padrão. Nosso padrão é o evangelho, nosso padrão é a conscientização, nosso padrão é se colocar ao lado das pessoas para ajudar. Coisas que aqueles que têm o poder, dado muitas vezes pelo povo, não faz. E aí sobrecarrega o trabalho de vocês, que poderia ser menos pesado, ter um fardo menor para levar, porque esses problemas sociais, vocês absorvem coisas que quem está no palacete, lá no bem bom, eles não vivem essa realidade. E vocês estão lá na periferia, estão lá na zona rural, estão lá no sertão, procurando resolver os problemas, enquanto o cara está lá gastando nosso dinheiro, vivendo no conforto. E o pior de tudo, é ainda roubando a gente. É o que nos revolta. Isso aí, isso é a realidade do nosso país, né? Não é E as ninguém está leis, sendo contra ninguém, né? E as leis, as leis são abusivas, né? Contra, fere o evangelho. Porque não é inaceitável. O que é que a gente quer? Ninguém quer dinheiro, ninguém quer nada. Quer porque hoje as leis já estão contra a igreja, né? Sobre o pastor, ele não pode mais falar a verdade. Porque, porque eu duvido que os pais dos juízes, né, que criaram eles como homens, eu duvido que eles vão aceitar de bom grado um juiz que foi formado ali com todo cuidado, com toda sabedoria, para fazer essa tal de união estável de homem com homem. Isso é um absurdo, é uma afronta à família. E aí está sendo aprovada, aí está sendo vista como normal. Eu quero ver quando é que duas mulheres vão gerar um filho. E quando dois homens vão gerar um filho. Isso é uma vergonha para a nossa sociedade. E querem defender isso, é o fim da humanidade. Né? Imaginem só, né, cada um optar por viver com a pessoa do mesmo sexo, como é que vai procriar, como é que o mundo vai, é o fim da espécie humana. É isso que nós queremos, então a gente defende a família justamente por isso, porque Deus determinou que tem que ser assim, e as pessoas podem até optar, é uma questão, mas muitas vezes o que se vê é uma imposição, querer que aceite isso como algo normal, não está na Bíblia, então para a gente, infelizmente, nós nos posicionamos contrário. E aí eu convido também os meus amigos, colegas, pastores, para nos ajudar nesse quesito aí de enfrentar essa crueldade, né, contra a família brasileira. Qualquer coisa é homofobia, você não tem que aceitar aquilo ali. Meu amigo, quando eu aprendi e eu vim ao mundo, era família. Eu não vejo família ser constituída, gerada a partir de dois homens e duas mulheres. Isso é uma questão, não é uma questão de ser contra a opção de ninguém. Se você quer se agarrar com um homem, é uma questão pessoal de cada um. Nós devemos respeitar. Mas o nosso princípio religioso também tem que ser respeitado. Né? A lei divina, ela tem sim os seus parâmetros, mas para nós não tem limites. Agora a lei do homem tem, ela impõe limites. Regras que são criadas para atender os interesses dos homens e não de Deus. Porque isso aí é para atender o interesse dos homens. Eu quero que seja assim. Eu sou homem, mas quero que me veja como mulher. Eu sou mulher, mas quero que me veja homem. E não pode dizer, senão se sentem ofendidos. É complicado, mas é um tema que tem que ser debatido e ser entendido. Respeitado. Respeito. É o nosso entendimento. E a gente respeita a escolha de cada um. Mas nós temos os nossos princípios e a gente, mesmo que a gente possa perder a vida, a liberdade, como muitos fizeram aí defendendo a palavra de Deus, nós vamos continuar. Então, o meu rogo a todos os irmãos é que oremos ao Senhor para que Deus nos proteja dessa situação tão complicada que enfrentamos, né, no nosso país. Essas leis que vêm contra a verdade. Então, que Deus possa ter misericórdia do seu povo. E vocês, os homens, aí que a gente pode ser punido até por não tratar um juiz de excelentíssimo senhor doutor, né? Que o analfabeto não sabe nem o que é isso. Então, como se isso fosse diminuir ou enaltecê-lo mais ainda. Não é uma questão de desrespeito. Né? Não temos que endeusar, pode-se dizer assim, essas pessoas que têm uma missão e por a questão de tratamento tem que ser verbalizado, as pessoas me respeitem, me chamam de excelência. Eu mando ele se lascar, porque
eu não vejo ninguém mais importante do que eu. Nós pagamos para as pessoas, devemos respeitá-los, mas nos rebaixarmos e acharmos que ele está acima de nós, não. Todos que estão a nos guiar, eles receberam uma missão, ou imposta ou escolhida por nós mesmos, né? São missão. O senhor é pastor porque o senhor aceitou essa missão e o senhor representa, o senhor tem que respeitar aquelas pessoas. E as pessoas de respeitar, porque quando se está à frente, é porque está numa situação de comando. Agora, o que se vê, infelizmente, né? O homem desvirtuando o seu papel. Se eu sou governador, é para governar. Governar quem? Existe governo sem povo? A democracia significa governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas essa realidade não é na prática, né? Então, que o Senhor possa iluminar esse povo para enxergar o poder das Escrituras na vida e ser transformado por elas. Transformar a vida das pessoas é o que a gente quer. Ninguém quer tirar nada de ninguém, ninguém quer comer de graça, ninguém quer estar roubando nada de ninguém, ninguém quer ser desonesto, não. É que quem está no poder possa entender como a sociedade funciona, disponibilize recursos para que todos possam viver bem. Agora, não é justo e nós somos críticos nesse aspecto. Enquanto nós estamos passando dificuldades, as pessoas estão no palacete, estão comendo às nossas custas, estão botando os filhos nos melhores colégios, tendo os melhores planos de saúde, enquanto nós não temos e pagamos as suas mordomias, não recebemos, não temos os mesmos privilégios, e o pior que eu sempre digo, ainda somos roubados. Então respeitar... Até a esperança, né? O sonho da gente, o futuro da gente, eles roubam. A gente respeita, né, a posição de cada um. Respeitar é uma coisa, aceitar é outra, né? Então, os pastores, eles não têm, né, o respeito, né, pela sociedade. Somos taxados de muitas outras coisas. Infelizmente, como citei anteriormente... Mas não quero a responsabilidade do pastor, não quero. Todos os segmentos têm falhas. E, infelizmente, o nosso segmento também tem falhas. Tem aqueles que se infiltram, né, justamente para denegrir imagens, mas ainda existe se aproveitar também, muitas vezes, da dificuldade das pessoas. Mas eu tenho convicção de que ainda há homens sinceros nessa nação, há pastores que prezam pela verdade, pelo reino de Deus, e que trabalham em prol mesmo, doam suas vidas em resgate das almas perdidas. É o que aprendemos com Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, nossos amigos que nos acompanharam aí, né? Vocês que estiveram conosco, nosso agradecimento, pastor Avelar, pastor Angelita, estão aqui participando da conferência missionária da Igreja Ebenezer, e a gente vai se encontrar, iremos para Minas Gerais no próximo ano, vai se preparar. É sempre assim, uma em outro lugar e outra em Minas, né? Então a lógica é em Minas. Depois nós volta para lá de novo, pro Exu. Aí o nosso trabalho no Exu, todos são convidados, né? Em outubro a gente completa 12 anos ali de luta, 12 anos de grandes conquistas, né? Pessoas que estavam nas trevas mesmo, né? No vício, em situações precárias, prostituição. Hoje estão dando seus testemunhos. Hoje aqui a gente está com qualquer um dos que chamarem lá de Exu, ele tem um testemunho profundo para dar de uma grande obra que Deus fez na vida, né? E aí essa é a nossa alegria que nos dá força para continuar a nossa jornada. Então, em outubro, a gente completa 12 anos ali, pregando a palavra de Deus, com ousadia no Espírito Santo, e Deus tem feito grandes coisas. Vá lá conferir, né? A partir do dia 15 de outubro, estamos com 4 dias de festividade para a glória de Deus. Pastor e pastora Angelita, por gentileza, o telefone, deixa o telefone para deixar aqui na tela para as pessoas que queiram contribuir, queiram ajudar, o próprio órgão público, né, para discutir a problemática lá da região. Eu acho que seria interessante, poderia passar o telefone para que as pessoas pudessem entrar em contato para ajudar, né, sem pretensões, pessoal. Não vamos usar para o lado para a questão política, não. Aqui a nossa missão, é o que Deus deixou, nós queremos o bem de todos. Que todos possam viver bem, essa é a nossa missão. Ninguém quer nada de ninguém de graça, não. É para o enriquecimento da obra, é para que se possa ajudar mais pessoas. Se você quer contribuir, você que mora aí no Pernambuco, autoridades, procure aqui o telefone de contato. 88, né, que é o prefixo nosso, é do Ceará. Está aí na tela o telefone. 88, aí 981 25 8642, pastor Avelar. Então tá aí,
nossos agradecimentos a você que nos acompanha, encerrando aqui mais uma entrevista exclusiva, pastor Avelar, da Igreja Ebenezer Pernambuco, com a sua esposa, também pastora Angelita, que está aqui presente, e mais tarde vai estar voltando aí, andando 600 quilômetros, voltando para uma realidade bem diferente desse momento aqui. E a gente roga a Deus que os homens que têm o poder de transformar a vida das pessoas possam se colocar ao lado aí das igrejas, dos pastores, para que a gente possa mudar a vida dessas pessoas, porque vocês têm condições de ajudar muito mais do que vocês fazem, principalmente no quesito honestidade. Valeu, excelente dia, que Deus abençoe a todos.